Vamos lá, pessoal. Então, a estrutura do esporte e a pós-modernidade coloca panoramas importantes sobre a pós-modernidade também, que nós falamos sobre o cenário econômico. Aí eu vou voltar a dizer de novo, fazendo feedback, cenários ligados ao que? O intercâmbio econômico, ligado ao serviço social e os anexos ligados à motricidade humana, como foi colocado até a China aí também, México, outros países também que ficam nos campos comemorativos. Mas quando falamos de futebol, eu lembro de alguns almanacs como Rodrigues, eu não sei a data do livro, mas quando falamos de data, praticamente falamos do ser humano. Né? Quando falamos de data, falamos de vida, falamos de data, falamos de horário, falamos de data, falamos de revista, falamos de data, falamos de periódicos. A data é algo milenar, é um substantivo coletivo de autoavaliação conosco, uma somatória muito grande. Ok, vamos registrar uma palestra, registrar uma live, registrar qualquer tipo de coisa, tem que ter uma data registrada. É lógico que esquecemos, mas aonde você for, no campo de consultoria ou assessoria. Então, quando falamos de data, é lógico que eu sempre peguei anexo aqui, uns anexos ligados à RBC, um livro aqui que ficou em destaque em 2008, 2009, também que eu destaquei em questões de, ou seja, aqueles pontos negativos e positivos, até a própria, o campo de elétrons, né? A elétrica, que mexe com a elétrica, sabe, positivo, negativo, ou seja, mexe com mecânica, em questão de bateria, coloca algo que fenomenal, né, ligado ao adversário, ao corpo adversário e ao corpo inimigo. Se colocar esses parâmetros, assim, corpo parceiro e o corpo adversário, ou corpo competidor, porque aonde é uma empresa, é lógico que tem capitais, mas nós temos que saber que também entre os capitais há parcerias. Entre o positivo com o negativo, você pode ver que em ligações entre elétrons e prótons há esse meio elementar. Lógico que em questão de jogo, qualquer esporte, qualquer capitania, o capitalismo, lógico que vai haver uma manutenção. Como umas boas colocações que alguns falam. Que a própria questão das evidências da algo irracional, irracionalidade, é algo importante para vivermos a cada dia. Então a linguagem para pensar o futebol, os estilos do jogo, a função, a estrutura, o modelo, as questões, né, de abolições que foram em 1927 também aqui na seleção. E lógico que a princesa Isabel ela foi expert e muito inteligente. Aí ela foi melhor que qualquer mulher que também foi dirigente ou supervisou algum tipo de legado ou lei que colocou e houve abolições. Mas ali começa um legado muito grande. Embora após essa questão de abolição ligada à própria princesa Isabel, parece que houve, ou seja, é algo que nós colocamos entre campo de expedições, você vai aprofundando, que a própria escravidão ela ainda é nítida e clara em alguns locais. Embora alguns falam sobre liberdade ligada ao capitalismo, nós temos que ver a palavra dependência. Eu fiquei em dependência em 40 disciplinas. E até hoje eu tentando me libertar dessas disciplinas, sempre alguém vai falando, ó, o professor João Paulo reprovou 40 disciplinas. Parece que ficamos dependentes de algum tipo de pessoa, mesmo que seja antissocial, anti-histórica. Embora a própria anti-história, a antologia, entre o ser, o que deve ser, o que pode ser, o que deverá ser, e o que é ser, vai ser, como deve ser, uma maneira para conviver, é uma história extraordinária em campo da dialética lógica. Então, quando falamos sobre afirmações de identidades, entre brancos, pretos, como falei sobre o negro aqui, né, os campos ligados ao espetáculo e o doutoriado ligado aos campos de torcida organizada, o estatuto do torcedor, entre a sua carteira ligada à própria sociedade, que também tem clubes, trilhões de dinheiros, nós temos que, é lógico, investir também nesses campos e patamares.
Nós vemos que o esporte em si agora, entre o movimento em si, que não nos condena, mas pode condenar alguém, pode treinar o que não está treinando, mas há bilhões de dinheiros que rolam nesses campos mercantis. Nós temos que trazer um campo importante, que é bom, que vai colocar também uma associação ligada à empregabilidade e o esporte, entre o Atlético, outros times, né? Times de liga de futebol. Então, por exemplo, a maioria das vezes as pessoas falam que aquela maraclista, esporte sociedade, ela é um pouco, ficou muito demasiado em questões de estatuto das capitais. Nós temos que ver que quem estuda essas questões relacionadas à economia, à manipulação, só tem que ser expert nessas questões de lazer. O rapaz começando ali agora, não sei, pode ser um pós-doutor, mas ele falando sobre tempo disponível. O tempo disponível é o tempo que os jogadores tinham, que é o quê? Muitas vezes a maioria das vezes a profissão não tinha um legado. Alguns estados, como o Ceará, o pessoal sempre fala no Nordeste, interior mesmo. Então a pessoa jogava bola e o que era? Era um carboidrato, era uma cevada, era um churrasco. Eu jogava bem, bastante. Depois que foi pegando algo sério, alguns lugares que a própria Samara que estudou. Ou seja, quando trabalho braçal, aí que eles acreditavam, que, ou seja, e respeitavam eles como jogadores de futebol. Mas se não trabalhasse, não, ou seja, não tem uma profissão, que é a profissão de jogador de futebol, era um malandro, como diz o próprio da Mata. Você viu que eu já citei da Mata aqui nesse campo aqui da RBC, falando sobre futebol de negros. Então era malandragem, heróis, heroínas. Vocês podem ver esses comitês ligados ao carnaval, se você é um jogador de futebol, ou outros meios elementares. A malandragem, o Bezerra da Silva. Então são fatores ligados ao futebol na época. Embora em campos de entendimento, para lógico que a fim de ver essa questão de profissional e amadorismo, é lógico que quando você vai buscando e fazendo pesquisas entre federações, quem foi federado ou não, traz um campo adjunto, parece uma lacuna neutra ligada à cultura corporal brasileira, mas coloca meios levianos ainda. Rapaz, eu fui profissional, fui contra vários times, mas esse campo de evidências e a metodologia científica coloca ainda patamares a serem longos, inexistentes em alguns lugares, ok? É fatos, né, que nós falamos de O Corpo e Mente, falando de alguns autores aí que eu não gosto de citar, ok? Então é a questão de admirar entre essas combinações de 1930, 1950, não tem como falar sobre comunicação de massa, estádios, ou seja, esporte, as apreciações. Agora, os campos dos prédios, os edifícios editoriais ligados ao ensino superior, que colocam uma longitude. Tempos atrás, não tenho medo de falar, eu acho, ao meu ver, eu tenho que se esforçar. Eu tenho que se esforçar bastante, no meu tempo esforçado, porque colegas também, profissionais, jogou comigo, que eles ganhavam bolsas para jogar em campeonatos em outros estados, ou seja, a faculdade tinha campeonatos entre estados para defender. É lógico que dá uma bolsa a uma pessoa, porque muitas vezes o expert relacionado ao treinamento ali não era um grande prático, né, que fala o grande aperfeiçoador do treinamento ideal. Eles colocavam ali questão de desconto. Eu fui tentar desconto aí, mas eu tive que estudar bastante, muita biblioteca e bibliografia. Que é lógico, mostra algumas aulas práticas aí, mas estou ainda nas derivas que eu busquei as consequências que eu tenho, questão de algumas dificuldades na coordenação fina, no cérebro direito, no cérebro esquerdo, ligado às aplicabilidades, ok? É lógico que surge capital, né, em questões até de financiamento. Você vê, tempos atrás eu não consegui esse financiamento porque meu pai era motorista e minha mãe nem chegou a registrar em campo de empregada doméstica. Não consegui. Não era para conseguir já rapidamente? Houve uma burocracia muito grande, né? No banco central lá que aconteceu.
Falei, já estou querendo que não quer